O perdão é a essência da mensagem do Evangelho. Eu sou um cristão só porque Deus me perdoou totalmente. Não há outro meio, nem com meu arrependimento, nem levantando as mãos, nem fazendo a oração dos pecadores, nada pode me tornar um filho de Deus a não ser através do perdão de Deus. Ele me perdoou há 2000 anos. Jesus carregou todo o pecado e o pregou na cruz. Agora ele nos diz, vai e coloque o perdão em prática. Eu me pergunto por quê. Por que é tão difícil perdoar? Na oração do Pai Nosso, oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Mas eu realmente perdoo aqueles que me ferem? Há 10 anos, ouvi pela primeira vez que no mundo existiam cristãos que eram perseguidos por causa da fé e, desde então, descobri que isso mexia comigo. E por isso é que eu sou motivada a ajudá-los do jeito que posso, seja através da oração, de apoio financeiro ou até visitando-os em seus países. Gosto de ouvir o irmão André falando sobre cristãos perseguidos e como aprendem a perdoar, porque eles têm que fazer isso com frequência. É um exercício diário. É isso que vejo quando estou com os cristãos perseguidos. Hoje tenho a oportunidade de ir até a Indonésia e conhecer essas famílias que enfrentaram um dos mais chocantes casos de perseguição. Eu quero aprender com elas, saber como conseguem perdoar em meio a tamanha atrocidade. Acredito que seria muito valioso para a minha vida entender como praticar o perdão como fizeram. Uma jornada de perdão. Versão brasileira Comeve, São Paulo. Pozo é um lugar maravilhoso, com algumas praias espetaculares, belos arrozais, montanhas e as pessoas são lindas. É um lugar incrível e é difícil imaginar as atrocidades que aconteceram ali e o número de pessoas que foram mortas e perseguidas nessa região. Estamos aqui na igreja e as pessoas estão chegando. Estamos esperando pela mãe de Alfita. Eu não a vejo faz um bom tempo já, então estou ansiosa por vê-la novamente. Na verdade, estou um pouco nervosa por estar aqui neste lugar, por estar na sua vila, na sua igreja e por ver de perto o lugar onde tudo aconteceu. E é um pouco difícil poder conversar com essas pessoas sobre esse crime tão terrível, sobre essa situação tão difícil que marcou essas vidas. Eu e Nice nos divertimos muito no mercado, porque lá é o seu lugar preferido. É lá que ela trabalha, faz compras, seus amigos estão lá e é uma parte importante de sua vida. Lá podemos ver as coisas estranhas que são vendidas, muito diferentes das que eu costumo ver quando faço compras. Acho que faz um bom tempo que eu não vejo um morcego no espeto no meu supermercado. É interessante conhecer a vida de alguém, mesmo que seja por pouco tempo, e experimentar como elas levam a vida, pois isso ajuda a entender melhor que tipo de desafios elas enfrentam e perceber a riqueza de quem são
e a riqueza de sua fé também, pois praticam a fé num contexto muito diferente do meu. Mamafita, é muito bom estar aqui com você e conversar sobre essas coisas. Eu vejo que você aprendeu algo verdadeiro sobre o perdão e eu gostaria muito de aprender isso com você. Sei que já conversamos sobre isso antes, mas poderia me contar novamente o que aconteceu naquele dia? Claro. Minha filha Alfita era tão linda. Ela amava Jesus e adorava cantar. Ela gostava da companhia das amigas. Um dia, Alfita e 3 de suas amigas estavam caminhando para a escola. Elas sempre pegavam um atalho que entrava pela floresta, bem longe da nossa vila. Ao longo da trilha crescem flores lindas. E minha filha gostava muito das flores. Naquele dia, ela e as amigas Teresia, Yarni e Noviana pararam para colher flores para seus cabelos. Quando soube da notícia de que minha filha e suas amigas tinham sido assassinadas, imediatamente desabei em choro e clamei a Deus: por quê? Por que o Senhor deixou a minha filha ser morta desta maneira, tão jovem? É sempre triste perder alguém que amamos, mas perder minha filha daquele jeito era quase insuportável. Tudo que eu podia fazer era clamar pela paz de Deus. A paz que não pode ser explicada. A paz que vem quando confiamos nele. No funeral, ele me deu essa paz. Apesar de Alfita ter sido brutalmente assassinada, eu sabia que ela estava segura nos braços de Deus no céu. Ele me deu um grande consolo por saber que um dia eu e minha filha estaremos juntas outra vez na presença de Jesus. Depois disso, quando recebi o consolo de Deus em meu coração, finalmente fui capaz de fazer o que Deus mandou e perdoar aqueles assassinos. Quando eu ouço a história e ouço sobre o que aconteceu, eu não sei se sou capaz de perdoar. Muitas pessoas me perguntam por que perdoei esses assassinos. Elas dizem que se tivesse acontecido com elas, buscariam vingança.
Eu senti a mesma coisa, mas a Bíblia me ensinou algo diferente. A palavra de Deus nos diz que devemos perdoar e não apenas perdoar, mas amar aqueles que nos odeiam. Então, você sentiu algum ódio e um desejo de buscar vingança de alguma forma? Sim, meu ódio foi grande, mas a paz e o amor de Deus foram maiores. Fui capaz de aceitar que a vontade de Deus para minha filha era perfeita. Então, eu abri mão do meu direito de vingança. Nice é uma mulher de Deus e tem vivido a oração do Pai Nosso que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E ela não é amarga. Ela se libertou do ódio pela morte da filha. Acho que ela é um grande exemplo. Ela realmente me faz sentir que é natural e seguro confiar em Deus. Deus é capaz de transformar pessoas em meio ao sofrimento e remover um coração de pedra que está cheio de ressentimento e amargura. Ele remove tudo isso, trocando por um coração manso e misericordioso que é sensível a Deus e às pessoas e é capaz de perdoar. E eu acho que é algo que é divino, algo sobrenatural. Mas sabe, isso não torna as coisas mais fáceis. Mais tarde, falei com a mãe de uma das outras garotas que morreram naquele dia. A mãe de Arne, Rita. Quando eu soube que a Yarne havia morrido, especialmente da maneira como ela foi assassinada, eu desabei. Então eu pedi a Deus para me dar força. Senão eu não conseguiria seguir em frente. O que você sentiu quando a viu? Quando eu vi o corpo da minha filha, eles já haviam limpado as feridas. A primeira coisa que eu fiz foi chorar. Em seguida, eu me debrucei sobre o seu corpo e clamei: Yarne, minha filha, por que você me deixou? Por que deixou a sua mãe? Então eu também pedi forças a Deus, porque aquilo era demais para mim. Eu estou me sentindo muito melhor agora. Eu sei que é porque muitas pessoas têm orado por mim. E por todos nós que sofremos com essa tragédia. Vocês são realmente admiráveis por perdoar um crime tão cruel. Eu mesma penso que, às vezes, achamos difícil perdoar, até coisas pequenas que nos acontecem. Eu lembro de que quando Jesus estava na cruz e viu os que o tinham colocado lá, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse versículo me ajudou a entender que se o meu Senhor conseguiu perdoar aqueles que o colocaram na cruz, então com certeza eu também posso perdoar os homens que mataram a minha filha. Porque eu quero ser como Jesus. Acho que um dos segredos para o perdão está em aprender a ver as coisas que acontecem pela perspectiva de Deus e não pelo nosso próprio ponto de vista. E acho que isso não é fácil de fazer. Preciso me esforçar para tentar entender como elas perdoam esse crime, mas
Por causa do tempo que passei com elas, sinto que suas atitudes, comportamento e estilo de vida estão mudando minha relação com Deus, mudando minha perspectiva, me tornando mais capaz de perdoar. Há mais uma pessoa que eu gostaria que conhecêssemos. Noviana sobreviveu, mas ela sofreu um corte profundo num dos lados do rosto e do pescoço. Ela conseguiu fugir enquanto os assassinos decapitavam suas amigas. Desde aquele dia, a recuperação de Noviana tem sido uma jornada longa e difícil. Ela ainda carrega em seu corpo as cicatrizes do ataque. Ela foi submetida a muitas cirurgias para reconstituir seu rosto. Em sua mente, ela ainda sofre com as constantes lembranças daqueles momentos terríveis. O fato de que Noviana se disse preparada para voltar àquela trilha é um indicativo de que ela está enfrentando a dor. É algo que ela não conseguiu fazer até agora. Isto é um marco importante em seu processo de cura. A coisa mais marcante para mim é que o perdão é uma jornada. Nem sempre é algo tão simples quanto uma decisão que é tomada e pronto, mas o perdão é um processo. Como se sentiu ao andar naquela trilha hoje? Todas as lembranças se reavivaram em minha mente. As minhas amigas conversando e rindo, e também as imagens do ataque. Algumas pessoas na vila perdoaram os assassinos e outras não. Como você se sente a respeito disso? Sabe, eu posso entender como elas se sentem. Porque é difícil perdoar o que fizeram. É muito difícil. Mas o Senhor nos ensinou que devemos perdoar aqueles que nos ofendem, até os que tentaram me matar. Eu acredito nisso. O versículo que me vem à mente é o de Mateus 5:44, que diz: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você ainda sente raiva daqueles que fizeram aquelas coisas contra vocês? Sim. Até hoje eu ainda sinto raiva algumas vezes. Mas isso me ajuda a orar pelos assassinos. Oro pedindo que o coração deles possa se abrir para Deus e que eles se arrependam de seus pecados e nunca mais matem ninguém. Noviana é uma garota bastante introspectiva e depois de tudo o que ela passou, ela ainda precisa continuar se recuperando e lidar com o sofrimento. Ela nos contou sobre o lugar que gosta de ir, só para ter comunhão com Deus e pensar sobre a vida. É uma linda cachoeira.
No futuro, quando você tiver sua própria família e seus filhos, eles provavelmente vão perguntar sobre a cicatriz no seu rosto. O que você dirá a eles sobre o que aconteceu? Eu vou contar a verdade sobre o que aconteceu. Mas vou ter mais a dizer sobre a graça de Deus em nossas vidas e sobre como eu a experimentei. Quando nós não perdoamos, nos sentenciamos a uma vida de amargura e ódio. E isso nos distancia de Deus, da intimidade que podemos ter com Ele. Mas, quando nós perdoamos, deixamos tudo para trás e então sentimos alívio e temos liberdade. Eu posso ver isso na vida das pessoas que conhecemos aqui. Elas tomaram a decisão de perdoar, mesmo em meio a um sofrimento terrível. Há um meio de encontrar paz e alegria no coração. Eu vejo Cristo nessas pessoas. Elas praticam o Evangelho e exercem sua fé em situações muito difíceis e elas têm muito a nos ensinar. É realmente um privilégio conviver com elas e deixar que sua fé tão simples me transforme, porque vi que complico demais as coisas. Tudo se resume a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Quando temos intimidade com Ele, encontramos a força necessária para enfrentar as situações difíceis. Somos capacitados a amar as pessoas que não conseguiríamos amar de outra maneira. E nós encontramos a graça para viver da maneira que Deus deseja. Ele tem um plano para nossas vidas e Ele quer que sejamos parecidos com Jesus. Na vida cristã, nunca podemos perder de vista os fundamentos de nossa fé. O pecado é o que tem que ser perdoado, e Jesus já o levou. Ao levar as pessoas ao que Jesus fez, tirando os pecados do mundo, encontramos a base para o perdão. Foi para isso que Jesus veio, não somente para perdoar ou demonstrar, mas para nos ensinar a perdoar. E é isso que temos que aprender em nossa caminhada com Jesus. Minha querida Alfita, embora você tenha morrido tão jovem, seu sacrifício aproximou a família de Deus espalhada por todo o mundo. Deus ouviu as orações de nossos irmãos e irmãs cristãos e me deu muitos novos amigos. Meu coração se consola por saber que neste momento você está ao lado de Jesus. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus e com as pessoas. O perdão é essencial para que isso aconteça. Então, ao aprender a perdoar, enriquecemos nossos relacionamentos. Devemos ser capazes de perdoar não só as grandes atrocidades que acontecem, mas perdoar também as pequenas ofensas diárias, porque todas elas são parte de nossa vida. Temos grandes e pequenos problemas. Deus deseja que nós alcancemos uma condição na qual pratiquemos o perdão, mantendo o coração puro e sensível diante de Deus e das outras pessoas, porque quando nós tivermos um coração assim, sensível, então nós viveremos relacionamentos lindos, tanto com as pessoas quanto com Deus.